Às 3 da manhã ela saiu rosnando. Para de fingir que você tem controle aqui, Max. Eu volto quando eu quiser. Eu não corri atrás, não mandei mensagem. 3 dias depois ela voltou, direto para a única pessoa que mais temia. Olá, Reddit. Achei que finalmente deveria compartilhar essa história, porque é uma daquelas situações em que você não percebe o quanto as coisas já escaparam do controle até estar ali às 3 da manhã vendo tudo se desenrolar diante de você. Eu não sou do tipo que faz cena ou corre atrás de drama, mas digamos apenas que quando cheguei ao meu limite, eu lidei com isso de uma forma que ela nunca esperava. Você já acordou no meio da noite porque algo simplesmente não soa certo? Não é alto o suficiente para acordar uma pessoa normal, mas atinge o seu cérebro como um alarme. Foi isso que aconteceu comigo. Eram 3h17 da madrugada de uma terça-feira, silêncio total, e eu, um homem de 27 anos, ouvi a fechadura eletrônica inteligente clicar. Eu morava sozinho, bem, correção, costumava morar sozinho. Rose, minha namorada de 25 anos, estava ficando comigo há um tempo. Mas mesmo assim o som estava estranho, lento demais, deliberado demais, como se alguém tentasse ser furtivo. Em vez de simplesmente sair, eu rolei para fora da cama, sem pressa, apenas com aquela clareza calma que você tem quando seu corpo sabe que está certo. A questão é que Rose e eu não estávamos juntos há tanto tempo, mas o brilho já tinha sumido. No começo era bom, diversão espontânea, muita energia, mas quando ela se mudou começaram a aparecer pequenas rachaduras. Ela desviava de perguntas simples sobre para onde estava indo, passava horas editando fotos mas nunca mostrava muito trabalho, e explodia se eu perguntava sobre dinheiro ou contas. Nada dramático o bastante para confrontar na hora, mas pequenas bandeiras vermelhas se acumulando que me fizeram prestar mais atenção. Então caminhei pelo corredor, luzes ainda apagadas, e claro, lá estava ela, Rose, totalmente vestida, casaco, sapatos, cabelo arrumado, bolsa da câmera pendurada no ombro. Ela parecia estar indo para um ensaio fotográfico ao nascer do sol, exceto que estava completamente escuro lá fora e ela não havia mencionado nada. Ela congelou quando percebeu que eu estava ali, e não como alguém pega em flagrante, mas como quem pensa argue, você está no meu caminho. Sabe aquele olhar, pura irritação, como se eu a estivesse incomodando por existir no meu próprio apartamento às 3 da manhã. Eu me encostei na parede, braços cruzados e disse, indo a algum lugar. Ela estreitou os olhos, lábios apertados por meio segundo antes de retrucar, para de fingir que você tem controle aqui, Max, não é sua decisão, eu volto na minha hora, não na sua. Foi aquele tom, afiado, defensivo, como se eu fosse um carcereiro pedindo documentos, não um namorado conversando com a namorada, sendo que eu arcava com a hipoteca, as compras e metade do equipamento que ela usava no freelancing. Eu não levantei a voz, não fiquei bravo, apenas inclinei a cabeça e disse, isso é fofo, Rose, você soa como uma adolescente fugindo depois do toque de recolher, novidade, você tem 25 anos, não 16. Ela piscou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. Pela primeira vez não tinha uma resposta pronta. Essa é a coisa sobre pessoas mimadas, elas são ótimas em gritar até alguém atingi-las com pura lógica. Ficamos alguns segundos ali, nos encarando na luz fraca do corredor. Os olhos dela cheios daquela falsa rebeldia que usava como armadura, mas por baixo ela não esperava que eu respondesse. A boca abriu, fechou e abriu de novo. Por um momento parecia um peixe baiacu, queria continuar insistindo mas não encontrava ângulo. Finalmente bufou, girou nos calcanhares e bateu a porta atrás de si. Eu não a impedi, não corri atrás, não supliquei por uma explicação, apenas fiquei de braços cruzados e deixei o silêncio se instalar. Você precisa entender que Rose vinha fazendo esse tipo de coisa há um tempo, só não tão descarado. Noites tarde, desculpas estranhas, histórias vagas sobre encontrar amigos ou visitar locais, voltava para casa cansada e irritada, às vezes só de manhã, cheirando como se tivesse estado em qualquer lugar menos no trabalho. Toda vez que eu perguntava onde ela estava, transformava isso em eu ser controlador, como se perguntar a que horas você volta, me tornasse um policial de condicional. Mas naquela noite foi diferente, ela nem se preocupou em fingir culpa. Nada de desculpa, não consegui dormir, nada de só pegando um ar, apenas um seco você não me possui. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não sou do tipo que grita ou joga coisas quando está com raiva, isso é energia desperdiçada. Eu sou consultor de segurança cibernética, minha vida inteira é identificar pontos fracos e bloqueá-los antes que virem problemas reais. E ali, parado no corredor, vendo a porta se fechar atrás de Rose, fez um clique na minha mente, do mesmo jeito que um alerta de invasão no trabalho. Mas eu não estava pensando em consequências ou grandes planos ainda, isso viria depois.
Naquele momento tudo o que senti foi uma calma estranha, como se a parte do meu cérebro que costumava ignorar bandeiras vermelhas tivesse finalmente se desligado. Não era desilusão, não era ciúme, era clareza. Caminhei até a sala, sentei na beira do sofá, aquele que ela insistiu em comprar, o mais feio que já vi. As almofadas pareciam pão dormido, e apenas pensei. Se você já lidou com alguém como Rose, sabe do que falo, eles vivem de reações, cutucam, provocam, discutem porque se alimentam do drama. E no momento em que você para de jogar junto, eles não sabem o que fazer consigo mesmos. Esse silêncio pesa mais do que qualquer briga. Então fiquei ali, encarando a porta por onde ela havia saído, e eu sabia que as coisas não voltariam a ser como eram. Quer ela voltasse em 3 horas ou em 3 dias, ela havia cruzado uma linha que não poderia descruzar. E pela primeira vez, eu não fui o que ficou sem palavras. Ela saiu batendo a porta como se fosse ela quem estivesse dando a lição, e eu apenas fiquei sentado. Não andei de um lado para o outro, não mandei mensagem perguntando onde você vai, como algum cara desesperado. Recostei-me naquele sofá duro e pensei, certo, vamos ver o quão boa você é em encobrir seus rastros. Eu já tinha decidido que estava acabado, mas se ela achava que era esperta, eu queria algo sólido para esfregar na cara dela primeiro. Porque aqui está o ponto, Rose era descuidada, sempre foi. Tratava coisas de tecnologia como mágica. Wi-Fi conectado, ótimo, sem a salva, melhor ainda. Nunca pensava no fato de que meu trabalho literal é vasculhar redes e encontrar o que não pertence. Se havia um campo em que eu tinha vantagem, era esse. Então me levantei, peguei meu laptop da mesa e comecei a puxar registros. Primeira parada, o roteador. A maioria das pessoas não percebe que toda vez que você se conecta deixa pegadas, registros de tempo, dispositivos, às vezes até os destinos que acessa. E Rose, ela vinha editando fotos no MacBook dela tarde da noite conectado ao meu Wi-Fi. Eu conferi as sessões da meia-noite, picos de upload pesados, mas a cereja não era o tráfego, eram as localizações vinculadas aos arquivos dela. Veja, câmeras deixam pequenos detalhes gravados em cada foto, dados EXIF, tags de GPS, se você não os desliga. E Rose adorava se gabar das sessões de exploração urbana. Então, quando mergulhei na pasta sincronizada que ela deixou aberta no iPad compartilhado, geotags em lugares que ela nunca me contou. Um era uma lanchonete 24 horas do outro lado da cidade, outro um loft que tinha anúncio online como estúdio para fotógrafos, aberto até tarde. E adivinhe, as datas batiam perfeitamente com aquelas noites em que ela chegava às 3 da manhã falando de edições de clientes. Eu não estava bravo, isso é o que preciso deixar claro, eu não estava ali fervendo, chorando ou algo assim. Meu cérebro virou para o modo trabalho. Isso era apenas mais uma auditoria de segurança, exceto que a vulnerabilidade não era um servidor ou firewall, era minha namorada. Próximo passo, recibos de aplicativo de transporte. Ela tinha usado minha conta compartilhada uma vez antes, só uma vez, o que significava que o e-mail dela ainda estava vinculado. E lá estavam as corridas passadas, esperando. Uma após a outra, desembarques perto daquele mesmo loft, corridas de volta do mesmo quarteirão horas depois, todas marcadas entre 1 e 4 da manhã. Eu realmente ri alto naquele momento. Ela realmente achava que estava sendo discreta. Rose provavelmente se imaginava como uma artista misteriosa e livre, escorregando pela noite com a bolsa da câmera. Na realidade, ela era apenas um rastro de auditoria mal disfarçado de batom. Mas eu não tinha terminado, porque sabia que haveria mais se eu olhasse nos lugares certos. E claro, lá estava a cereja do bolo. Meses atrás, Rose tinha pedido para usar o iPad para editar quando o carregador do laptop dela quebrou. Ela configurou suas contas nele, nunca se deu ao trabalho de sair e apertou confiar nesta rede. Isso significava sincronização de mensagens. Desde que ela conectou o Apple ID dela no iPad, as conversas continuaram sincronizando lá até eu desconectá-la. E adivinhe o que sincroniza se você for burro o bastante para deixar ativado? Tudo. Então abri o aplicativo de mensagens, rolei um pouco o IBAN, conversas com um cara salvo apenas como Nolan Cerveja. Bem criativo. Nem precisei ler muito para entender, ele que estúdio de novo hoje à noite, levo lanches, ela não posso ficar muito, Max anda desconfiado, ele kkk, diga que é edição, ele acredita, ele é rígido demais para entender, você é o único que realmente me faz sentir viva. Fiquei ali encarando, balançando a cabeça, não triste, não chocado, apenas entretido. Honestamente eu vinha dizendo a mim mesmo há semanas que as desculpas dela não batiam, agora eu tinha os recibos digitais com data e hora.
O que me matou foi o quão preguiçoso tudo era. Ela nem se deu ao trabalho de apagar as conversas, não pensou 2 vezes antes de logar nas minhas coisas, não desligou o Geotags. Era como se tivesse esquecido que morava com um cara que ganha a vida sabendo onde e quando as pessoas clicam. E eu continuei cavando, porque naquele ponto era como assistir a um filme ruim. Você sabe como termina, mas ainda quer ver quão idiotas os personagens podem ser. Capturas de tela, datas, arquivos salvos, eu empilhei tudo em pastas no meu Drive como se estivesse preparando uma apresentação para cliente, não porque planejava confrontá-la ainda. Confronto é emocional, eu não daria a ela essa satisfação. Eu queria evidência organizada, a prova de falhas, inegável. Então continuei até o sol começar a nascer e, quando a máquina de café apitou, eu já tinha toda a vida dupla de Rose mapeada como um dossiê, para onde foi, com quem esteve, quantas vezes e cada desculpa que tinha me dado nos últimos 2 meses desmascarada com alguns cliques. Fechei o laptop, tomei um gole do café e realmente sorri, porque pela primeira vez em muito tempo eu não estava duvidando de mim, não estava me questionando se era paranoia ou exagero. Os dados eram limpos, sem emoção, apenas prova crua e verificável. E aqui está a parte que teria deixado Rose louca se ela soubesse. Eu não mandei mensagem, não liguei, nem sequer mencionei. Quando ela finalmente voltou, segui meu dia normalmente, enquanto o rastro digital dela estava catalogado em uma pasta na minha área de trabalho chamada Auditoria Rose. E foi então que percebi, ela achava que era esperta, mas nem estava jogando o mesmo jogo que eu. Ela ainda estava naquela mentalidade de colégio, onde sair escondida com uma bolsa e um sorrisinho era algum tipo de vitória rebelde. Eu já estava elaborando um plano de resposta. Essa é a diferença entre pessoas como Rose e pessoas como eu, ela vivia de impulsos. Eu vivia em sistemas. O primeiro passo era óbvio, acesso físico. Se você não controla quem entra e sai, você não controla nada. Eu desativei o código dela na minha fechadura inteligente e pedi ao porteiro para cancelar o FOB do prédio dela. Eles fizeram isso em minutos. Depois alterei meu próprio código mestre por precaução. 2 minutos digitando e uma ligação rápida, e ela era efetivamente uma visitante. Se voltasse, estaria do lado de fora como qualquer outro estranho, se perguntando por que a porta não apitava mais. Em seguida, o lado digital. Contas compartilhadas eram o alvo mais fácil, logins de streaming, assinaturas conjuntas de aplicativos. Não apenas troquei senhas, mas revoguei dispositivos para que ela recebesse em tempo real a mensagem de você foi desconectado. Mesquinho talvez, necessário absolutamente. Enquanto estava no modo de limpeza, passei pelas contas em meu nome. E claro, ela tinha adicionado discretamente um cartão secundário em um dos meus aplicativos de delivery e vinha pedindo coisinhas quando eu não estava olhando. Nada enorme, mas o bastante para ser insultante. Isso desapareceu em segundos. Congelei o cartão, removi o perfil dela do app e contestei as cobranças como não autorizadas, já que ela se adicionou sem permissão. Ela receberia a notificação eventualmente, e admito, sorri só de imaginar a cara dela quando aparecesse. Quando recostei na cadeira, o apartamento era meu de novo, sem acessos, sem senhas, sem portas escondidas para ela. Ia parecer como se alguém tivesse desligado o interruptor de todo o estilo de vida dela. Mas o verdadeiro movimento não era sobre portas ou contas, era sobre a alavanca. Rose não temia me perder, ela temia prestação de contas. E havia uma pessoa viva que representava a prestação de contas no mundo dela, o pai, Chefe Cox. Eu só tinha conhecido o homem uma vez, no Natal. Aquele tipo que entra numa sala e todo mundo endireita a postura sem pensar. Ele mal disse 5 palavras para mim na época, mas foi o suficiente. Ele tinha aquela presença, rígido, vigilante, tolerância zero para bobagens. Rose sempre o pintava como um vilão controlador, mas a ironia era que ela ainda deixava ele pagar coisas, seguro do carro, conta do celular, pequenas linhas de vida que não anunciava enquanto se gabava de ser independente. Então rolei meus contatos, encontrei o número daquele jantar de fim de ano e fiquei olhando por um segundo. Era tarde, mas eu sabia que policiais não seguem exatamente horários de 9 às 5. O cara provavelmente estava acordado desde o amanhecer. Apertei ligar. Ele atendeu no segundo toque, voz afiada e seca, como se já estivesse no meio de um caso. Cox, chefe, ele disse. Eu respondi calmo, firme, aqui é Max, desculpe a ligação tarde, eu não ligaria se não fosse necessário. Houve uma pausa do lado dele, como se estivesse folheando arquivos mentais tentando me situar, depois um grunhido curto, namorado da Rose. Não mais,
corrigi, isso acabou há cerca de 3 horas, e você precisa saber por quê. Expus como se fosse evidência, sem drama, sem discurso, apenas fatos. As saídas escondidas, as geotags, os aplicativos de transporte, as mensagens com Nolan. Não aumentei, não especulei, apenas alinhei tudo, registro por registro. A linha ficou em silêncio, só dava para ouvir a respiração dele, lenta, pesada, deliberada. Quando finalmente falou, a voz tinha o peso de alguém que já tinha visto esse padrão antes. Ela faz esse teatro de sumiço a vida inteira, disse friamente, sempre com desculpas, sempre fugindo quando fica difícil. Imaginei, respondi, mas minha casa não é mais o refúgio dela. Cortei o acesso, ela está bloqueada. Você é o próximo destino dela, querendo ou não. Outro longo silêncio. Então, o que exatamente você está propondo, Max? Eu empacoto as coisas dela, você voa até aqui, leva ela para casa. Ela não consegue inventar desculpas diante de você. Pode discutir comigo a noite inteira, mas você é a única pessoa que ela não vai conseguir manipular. Ele não respondeu de imediato. Consegui imaginar ele apertando a ponte do nariz, ponderando. Finalmente disse, quando espera que ela volte? 2 ou 3 dias, falei, ela sempre retorna quando fica sem dinheiro ou paciência. Se você estiver aqui antes, ela entra direto em nós dois. Sem hesitar dessa vez, estarei no primeiro voo amanhã. E assim a ligação terminou. Coloquei o telefone na mesa e recostei, encarando o teto. Não era alívio, não era vitória, era satisfação. Tudo estava bloqueado, seguro. Rose pensava que estava vivendo a vidinha secreta dela, o que não sabia era que já estava encurralada, e a única pessoa de quem vinha fugindo estava a caminho para buscá-la. Para mim não era sobre vingança, era sobre ordem. E naquele momento meu apartamento parecia mais ordenado do que em meses. Quando o chefe Cox chegou na manhã seguinte, eu já tinha dormido como uma pedra. Engraçado como a clareza pode fazer isso com você. E lá estava ele, mesmo os ombros retos, mesmo olhar que poderia cortar drywall ao meio. Mesmo fora do uniforme, carregava-se como um homem que passou a vida inteira comandando respeito. Apertamos as mãos, firme, sem rodeios. Ele não perdeu palavras com conversa fiada, os olhos varreram o apartamento de uma vez, rápido e afiado, depois voltaram para mim. Você disse que tinha evidências. Eu assenti e deslizei meu laptop pela mesa. Não precisei narrar, as pastas falavam por si mesmas, geotags, registros de aplicativos de transporte, capturas de tela das mensagens. Eu tinha rotulado tudo com datas e horários como se estivesse preparando para um julgamento. Ele clicou em alguns arquivos, o maxilar se apertando à medida que lia. Nenhuma reação além disso, sem discurso sobre traição, sem se lamentar, apenas um homem catalogando fatos. Quando finalmente levantou os olhos, a voz dele foi plana, vamos empacotar as coisas dela, ela não voltará aqui. Foi isso. Sem discurso prolongado, apenas uma decisão tomada e executada. E pelas horas seguintes nos movemos como uma equipe, foi estranho, não vou mentir, empacotar a vida de alguém em caixas enquanto o pai delas lacrava metodicamente com fita. Rose tinha se espalhado pelo meu apartamento como confete, roupas entupidas nas gavetas, projetos fotográficos inacabados espalhados na mesa de centro, cadernos cheios de ideias que nunca de fato perseguia. E Cox não tratou nada daquilo como memórias frágeis, ele lidou como você lidaria com provas descartáveis, eficiente, brutal. Em certo momento ele abriu uma caixa de sapatos e encontrou uma pilha de faturas de cartão de crédito, todas estouradas, todas escondidas. Não disse nada, apenas as empurrou de volta e lacrou a caixa. Depois achou uma pasta abarrotada de contratos de clientes, prazos perdidos, faturas não pagas. O que ela chamava de freelance parecia mais trabalho não pago para todo mundo. Os padrões são os mesmos de quando era adolescente, murmurou uma vez, meio para si mesmo, assume responsabilidade até ficar inconveniente, depois foge. Eu não respondi, não precisava, o homem estava conectando seus próprios pontos. Na terceira hora a sala já estava forrada de pilhas ordenadas de papelão. Eu nunca tinha visto o caos de Rose parecer tão contido. Havia algo quase terapêutico naquilo, como selar pedaços de uma bagunça que eu deixei infiltrar na minha vida por tempo demais. Mas eu não queria apenas encaixotar as coisas dela, eu queria que ela voltasse e se deparasse com algo do qual não pudesse argumentar para escapar. Então deixei uma coisa de fora, o laptop dela. Tinha ficado aberto como sempre, sem tela de bloqueio, sem senha. Coloquei-o bem no centro da mesa de centro,
Tela acesa, uma única pasta no desktop em letras destacadas, realidade. Dentro, organizei tudo em subpastas por data, capturas de tela das conversas com Nolan, recibos de Uber, geotags de fotos. Nada dramático, nenhum comentário, nenhum parágrafo meu, apenas o rastro digital dela exposto, cada peça contradizendo qualquer desculpa que pudesse tentar. E bem no topo, um arquivo de texto simples chamado leia-me.txt, com uma linha dentro, sua história versus os dados. Eu não fazia isso para humilhá-la, mas para que, na próxima vez que tentasse inventar alguma história, tivesse de passar pelos próprios registros dela antes. Quando Ecox viu, levantou uma sobrancelha, frio, e disse, isso serve. Vindo dele, tomei como elogio. Terminamos por volta do meio da tarde. Eu avisei ao porteiro para não permitir a entrada dela sem minha autorização explícita. Ele assentiu, visivelmente divertido. Acho que até a equipe já tinha notado a rotina de porta giratória de Rose e não se surpreenderam. A armadilha era simples. Quando voltasse, encontraria um muro. Fob inútil, código morto, porteiro recusando a entrada, nenhuma ligação minha atendida. O único jeito de subir seria quando eu permitisse. E quando finalmente entrasse, não me encontraria sozinho, encontraria o pai dela sentado, caixas lacradas, laptop aceso, pronto para devolver a vida dela sem espaço para fuga. Havia uma calma no apartamento quando tudo estava pronto, sem bagunça, sem barulho, apenas caixas, silêncio e o peso da inevitabilidade. Ecox por fim se levantou, bateu as mãos como se estivesse tirando poeira de uma cena de crime e me olhou. Ela não vai gostar disso. Quase ri, ela não precisa gostar, só precisa encarar. Ele deu um raro meio sorriso. Você me lembra um detetive novato que tive uma vez, nunca levantava a voz, nunca se abalava, apenas construía casos à prova de falhas até que as pessoas se encurralassem sozinhas. Eu dei de ombros, sistemas não mentem, pessoas sim. Sentamos por um minuto, bebendo água como se tivéssemos acabado de mover móveis em vez de desmontar a rede de segurança de alguém. E pela primeira vez desde que Rose se mudou, não me senti hóspede no meu próprio lugar, senti-me dono novamente. Quando o sol se pôs, tudo estava pronto, cada caixa empilhada, cada conta encerrada, cada entrada bloqueada. O laptop descansava como isca, a pasta esperando. O apartamento estava limpo, ordenado e silencioso. Só restava esperar Rose entrar direto na armadilha. Não demorou. 3 dias depois, como um relógio, meu telefone apitou com um alerta do sistema, tentativa de acesso negada. Ela sempre rodava até secar em cerca de 72 horas antes de voltar. O fob dela tinha falhado na porta da frente, depois de novo, depois de novo. 1 minuto depois tentou o código, mesmo resultado. Inclinei-me sobre o laptop e abri o log. Claro como o dia, o ID do fob dela aparecia, o mesmo que a portaria tinha registrado em nome dela, múltiplas entradas falhadas em sequência. Quase ri. Ela provavelmente pensou que o sistema tinha falhado porque continuava martelando o teclado como se fosse mudar de ideia. 5 minutos depois o porteiro ligou. Ei Max, Rose está aqui embaixo dizendo que houve um engano, está bem chateada. Sem engano, respondi, ela não está mais na lista de residentes, mantenha-a lá embaixo até eu dar a palavra. Entendido, ele respondeu. E pelo tom de voz dele, percebi que estava aproveitando aquilo mais do que deveria. Então começaram as mensagens de texto. Meu fob quebrou. Conserta, Max, isso não é engraçado. Abre a droga da porta, não estou brincando. Alguns minutos depois, por favor, só me deixa subir para conversarmos. Recusa, recusa, recusa. À minha frente, no sofá, o chefe Ecox estava de braços cruzados, olhar fixo na porta, como se tivesse esperado por esse momento por anos. Não precisava dizer nada, sua presença era suficiente. Finalmente, dei o sinal com a cabeça, pode liberar. O elevador soou, passos rápidos no corredor, cheios de raiva. Ela bateu uma vez e eu já tinha destrancado a porta. Rose empurrou como se ainda fosse dona do lugar, mesma atitude de sempre, arrogante, peito estufado, nenhuma vergonha. Até ver o pai dela, parado bem no centro da sala, sem gritar, sem piscar, apenas ali, postura firme, braços cruzados, olhos cravados nela. O sangue sumiu do rosto dela. Pai, a voz falhou. O que você está fazendo aqui? Você me diz, respondeu calmo mas cortante, porque Mac já contou. A cabeça dela girou em minha direção, olhos em chamas. Sério, Max? Você chamou meu pai? Está brincando comigo? Eu não me movi, apenas girei o laptop sobre a mesa de centro.
A pasta chamada Realidade estava aberta, alguns cliques e lá estavam, capturas de tela das conversas com Nolan, fotos georreferenciadas de supostos trabalhos noturnos que não eram trabalhos, recibos de Uber com horários e endereços que batiam perfeitamente. O rosto dela ficou em branco, como se tivesse sido desligada. Recostei-me tranquilo como sempre. Engraçado sobre tecnologia, Rose, você pode apagar desculpas, mas não pode apagar GPS. Ela piscou, boca aberta, mas nada saiu. Pela primeira vez não tinha nada preparado, sem justificativas, sem manipulação, sem discurso sobre eu ser controlador. Os olhos dispararam para o pai, desesperada. Não é o que parece, ele está distorcendo. Distorcendo o quê? Ecox latiu. Deu um passo à frente e a voz endureceu como aço, distorcendo os recibos com seu nome? Distorcendo suas próprias palavras nessas mensagens? Você acha que eu sou idiota, Rose? O lábio dela tremeu. Pai, por favor. Não me venha com pai, por favor, cortou o seco. Você tem ideia de quão humilhante é receber uma ligação de outro homem me dizendo que minha filha anda se escondendo como uma adolescente? Você o humilhou e me humilhou. O rosto dela se contorceu, meio choque, meio pânico. Eu não. Você sim, ele trovejou, voz subindo o suficiente para fazê-la tremer. Você anda dizendo que é independente, espírito livre, qualquer rótulo que invente essa semana. Mas quem paga sua conta de celular? Quem cobre seu seguro do carro? Quem limpa suas bagunças desde que você já deveria saber melhor? Eu. E o que você faz com isso? Você mente, foge e ainda arrasta meu nome para dentro da sua irresponsabilidade. Os olhos dela encheram de lágrimas, a boca se abriu para discutir de novo, mas ele apontou direto para a tela do laptop. Essas são suas palavras, Rose. Não minhas, não dele. Suas. Você as escolheu e agora vai assumir. Ela encolheu, ombros curvados como se quisesse desaparecer. A arrogância, o fogo, drenavam de cada palavra que ele jogava. Apontei para as caixas empilhadas junto à parede. Tudo que você deixou aqui está embalado. Você tem o quarto de hóspedes por uma noite, amanhã de manhã pega um voo para casa com seu pai. Ela se virou para mim, desesperada de novo. Max, por favor, você não pode fazer isso, essa também é minha casa. É meu nome na escritura, respondi frio. Seu acesso acabou no segundo em que você me disse eu volto quando quiser. Lembra? Parabéns, você acabou de tornar isso permanente. Aquilo a atingiu forte, ela se encolheu como se tivesse levado um tapa. O pai dela se aproximou, voz mais baixa mas cortante. Você acha que eu gosto disso? Você acha que quero atravessar o país para arrastar minha filha adulta de volta para casa como uma fugitiva? Você me envergonhou, Rose, envergonhou a si mesma. Aproveitou-se do único aqui que se importava e esperava que ele se dobrasse. Acabou. As pernas dela fraquejaram, caiu no sofá, cabeça entre as mãos, voz quebrada. Eu só cometi erros, não podemos recomeçar? Não podemos. Não, cortei, você teve meses de recomeços. Eu não vou correr em círculos com você. O chefe Cox pegou uma das caixas, levou até a porta e a deixou cair com um baque pesado. Empacota, acabou. Hoje à noite você fica quieta, amanhã pega o voo. Fim de história. O silêncio depois foi brutal. Ela não me olhou, não olhou para ele, apenas encarou o chão, ombros caídos, completamente despojada da arrogância com que entrou. Pela primeira vez Rose não era a voz mais alta, não estava no controle. Estava encurralada, exposta e humilhada. E, honestamente, ver o pai dela dizer mais alto do que eu jamais poderia, isso foi o tipo de encerramento que eu nem sabia que precisava. Na manhã seguinte o chefe Cox não perdeu tempo. Acordou-a antes do amanhecer, arrastando mala e caixas até a porta, enquanto ela andava arrastada como criança de castigo na noite do baile. Mal me olhou ao sair, sem pedido de desculpa, sem explicação, apenas aquele mesmo olhar azedo e desafiador que sempre tinha quando percebia que não estava no controle. Quando a porta se fechou atrás deles, o apartamento ficou em silêncio. Mas não era silêncio tenso, era limpo, respirável, como apertar um botão de reset. Nunca mais ouvi dela diretamente, mas Ecox me ligou brevemente alguns dias depois, direto como sempre. Ela está em casa, disse. Toque de recolher imposto, tarefas domésticas não são negociáveis, 30 dias para arrumar trabalho em tempo integral. Já consegui uma entrevista em uma pequena agência de publicidade. Ela odeia, o que significa que está funcionando. Apenas respondi, bom, ela precisava disso. E a ligação terminou.
Enquanto isso, Rose não tinha acabado. Em vez de baixar a cabeça, tentou inverter a narrativa. Começou a falar para quem quisesse ouvir que eu era um obcecado controlador que usava minha profissão para persegui-la. Ela afirmava que eu monitorava cada movimento como se fosse uma suspeita, dizia que eu era paranoico, possessivo. E ela dizia que eu a tinha trancado para fora do apartamento apenas para firmar controle, aparentemente. Chegou a contar para algumas pessoas que eu tinha forjado as provas. Foi assim que ela ficou desesperada, fingindo que os dados do próprio celular e das próprias contas eram de alguma forma fabricados por mim. Ouvi tudo isso em segunda mão no começo, mas então, numa tarde, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Era a Sarah, uma das amigas dela que eu já tinha conhecido algumas vezes. De todas, era a única que parecia ter a vida em ordem. Ela não perdeu tempo. Max, preciso te dizer uma coisa. Sei o que Rose anda dizendo sobre você e não está colando. Não está colando? Perguntei recostado na cadeira. Ela anda dizendo para todo mundo que você é controlador e basicamente invadiu a vida dela. Mas todos nós sabemos que ela estava traindo. Dissemos na cara dela que estava brincando com fogo, e ela não ouviu. Fiquei em silêncio, deixando-a continuar. Ela tentou te pintar como perseguidor por causa do seu trabalho, mas a questão é que ela sempre foi descuidada com os dispositivos. Todo mundo sabe, deixava o laptop aberto, celular desbloqueado, falava do Bart como se não fosse nada. Ela mesma se humilhou. Honestamente, o que você fez, trancando-a para fora e chamando o pai, talvez tenha sido a melhor coisa para ela. Não consegui evitar um sorriso, não porque eu precisasse de validação, mas porque era satisfatório ouvir as próprias amigas dela desmentindo. Rose queria simpatia e apoio, mas recebeu olhos revirados. Sarah terminou a ligação com um simples: sinto muito que você tenha tido de lidar com ela. Nenhuma de nós ficou surpresa. Depois desligou. Esse foi o fim da campanha difamatória. O grande plano de Rose de inverter a narrativa morreu antes mesmo de decolar. Ninguém comprou a história, ninguém quis endossar o drama. Até o cara com quem ela ficou, o barman, desistiu depois de algumas semanas. Ouvi pelos conhecidos, ele parou de responder as mensagens no mesmo instante em que ela voltou a morar com o pai. Enquanto ela tentava convencer o mundo de que eu era o vilão, eu estava ocupado com algo melhor: colocar minha vida em ordem, literalmente. A primeira coisa a ir embora foi aquele sofá horrível que ela insistiu em comprar. Vendi online em 48 horas e substituí por um de couro decente. Cada traço da bagunça dela, os materiais de arte espalhados pela mesa de jantar, os adereços de fotografia enfiados nos armários, tudo sumiu. Fiz uma limpeza completa até o apartamento ficar como era antes dela se mudar. A diferença foi absurda. Nada mais de entrar e encontrar pilhas de roupa que não eram minhas, nada mais de canecas de café pegajosas largadas no balcão, nada mais de suspiros e reviradas de olhos sempre que eu pedia para cuidar de responsabilidades básicas. O apartamento voltou a ser meu. Além disso, o trabalho estava em alta. Consegui um novo cliente enorme em cibersegurança, um contrato corporativo que me manteria ocupado por meses. Minha agenda estava cheia, meu apartamento em silêncio e minha cabeça clara. Cada dia sem ela era como tirar mais uma camada de estresse que eu nem sabia que carregava. E a melhor parte era saber que ela estava presa em casa com o pai vigiando como um falcão, sem noites fora, sem fugas para algum bar disfarçadas de sessões fotográficas, apenas toques de recolher, tarefas e um emprego das 9 às 5 que ela detestava. Queria liberdade, mas o que recebeu foi responsabilidade. Sua campanha de difamação fracassou, as amigas não compraram, a aventura a abandonou, e o pai a mantinha sob rédea curta. Enquanto isso, eu tinha ordem, estabilidade e uma nova página em branco. Semanas viraram meses, e honestamente, a vida ficou melhor de formas que eu nem esperava. O trabalho estava bombando, eu tinha mais clientes do que podia lidar e, em vez de estressar, eu prosperava. O apartamento se mantinha impecável, todas as contas pagas em dia sem desculpas, não precisei mais correr atrás de ninguém. Juro, era só eu, minhas rotinas e meu espaço, exatamente como eu queria. Mas Rose não tinha sumido completamente. Tentou arranjar um jeito de voltar. Aconteceu cerca de um mês depois de ser levada de volta. Eu estava verificando meus e-mails de manhã e vi um perdido na caixa de spam, linha de assunto enorme. Por favor, apenas leia isto, eu mudei. Fiquei pairando sobre ele por um segundo, debatendo se valia a pena. A curiosidade venceu, cliquei. Eram páginas e páginas, como se tivesse passado a noite tentando reescrever a própria história.
Começou com aquelas frases de sempre, que não sabia o quanto tinha até perder, que tinha medo de compromisso, que seu comportamento vinha da criação. Em nenhum momento simplesmente disse, eu menti, eu traí, eu te tratei como lixo. Era tudo transferência de culpa disfarçada de autoanálise. No meio, tentou jogar a carta da simpatia, disse que trabalhar das 9 às 5 era sufocante, que as regras do pai eram prisão e que finalmente percebeu quão estável eu tinha tornado sua vida. Chamou-me de sua rocha, disse que eu a ancorava de formas que ninguém mais podia. E então, eu cresci agora, Max, sou diferente, podemos conversar. Eu não respondi, nem cheguei a escrever um rascunho. Fechei o e-mail, arrastei para a lixeira e deletei. Sumiu em 2 cliques, porque a verdade é esta, as pessoas não mudam magicamente quando são encurraladas, mudam quando olham para si mesmas e assumem que se colocaram nessa posição. Rose não fazia isso, apenas buscava uma saída de emergência. A única coisa que aquele e-mail confirmou foi que eu tinha feito a escolha certa. Pelos conhecidos, soube que Rose estava miserável. Conseguiu um emprego, designer júnior numa pequena agência, salário de iniciante, longas horas, chefe que não passava a mão na cabeça. Para ela era praticamente um purgatório, precisava se deslocar, cumprir prazos, responder a alguém. Pela primeira vez na vida adulta não havia rede de segurança, nenhum homem para sustentar, nenhum pai assinando cheque sem perguntas. Ela odiava e o ressentimento pelo pai crescia a cada dia, mas Ecox não ligava. Ele tinha acabado com as facilidades. Impunha regras como se comandasse uma delegacia, e Rose, a tal espírito livre, estava mais presa do que nunca. Amigas me contaram que depois de um tempo ela parou de falar de mim, não porque tivesse superado, mas porque toda vez que tentava, as pessoas lembravam que ela mesma tinha se colocado naquela situação. Até aquelas que costumavam apoiar o caos dela se cansaram. E o barman? Long gone, provavelmente arrumou outra que caísse no papo de eu sou diferente. A coisa que percebi em tudo isso era simples, Rose achava que o poder vinha da rebeldia, de sair e voltar quando queria. Pensava que podia entrar e sair da minha vida como se fosse saguão de hotel. Mas poder real não está no caos, está na estabilidade, na autossuficiência, em poder cortar alguém sem precisar levantar a voz, porque você sabe que não precisa dele. Eu não precisei gritar, não precisei discutir, não precisei provar que tinha razão. Só precisei trancá-la para fora, ligar para o pai dela e deixar a realidade cuidar do resto. Ela perdeu tudo que achava que a fazia livre, e eu recuperei tudo que me devolveu a sanidade. Seu último ato desesperado foi tentar dizer às pessoas que eu arruinei a vida dela, mas a verdade é, eu não arruinei a vida dela, só parei de deixar que ela arruinasse a minha. Ela disse que eu não a possuía, e tinha razão. Mas ela também nunca me possuiu, e no segundo em que esqueceu isso, o jogo acabou. No dia de ação de graças, minha mãe me disse, dos meus filhos, você é o que não acrescenta nada, você é inútil. Em vez de explodir, eu revelei 2 anos de apoio financeiro secreto que dei a eles, humilhei-a e anunciei que terminei de ser o caixa eletrônico deles para sempre. Oi, Reddit, achei que finalmente deveria compartilhar a bagunça que aconteceu na minha família. Sou o filho do meio, aquele que todos juravam ser inútil, mesmo enquanto eu era quem tapava os buracos e impedia que tudo desmoronasse. Durante anos fiquei calado, principalmente por causa da saúde do meu pai. Mas no último dia de ação de graças eu finalmente coloquei os recibos na mesa. Digamos que isso mudou tudo, e não da maneira que minha mãe ou meus irmãos esperavam. Então, se eu tivesse que resumir minha família em uma palavra, seria desequilibrada, e não quero dizer no sentido fofo de uma sitcom familiar excêntrica. Quero dizer como uma daquelas mesas baratas de lanchonete, onde um dos pés é mais curto e toda vez que você corta seu bife a coisa toda balança. Essa é a minha família. Parece estável do lado de fora, mas se você sentar tempo suficiente verá as rachaduras. Sou Chester, 34 anos, engenheiro elétrico, não o cara que as pessoas imaginam quando pensam no filho do meio inútil, mas, bem, minha mãe conseguiu me rotular com esse título e nunca deixou de lado. Eu não cresci querendo ser o técnico de informática não pago da família, motorista e carteira reserva, mas aqui estamos. Minha mãe, Dona, é a capitã do navio, sempre foi. E por capitã quero dizer o tipo que gritaria com você por apontar o iceberg enquanto está ocupada se gabando de como as cadeiras do convés brilham. Meu pai, Robert, costumava equilibrá-la, mas o homem está com a saúde debilitada há anos, diabetes, problemas cardíacos e depois uma cirurgia na vesícula um tempo atrás. Ele é a única razão pela qual fiquei por perto e não cortei contato quando tinha 25 anos. Ele realmente me vê, me respeita, sabe o que eu faço,
mas também sabe que tentar enfrentar Donna é como tentar gritar mais alto que um motor a jato. Então vem meus irmãos. Meu irmão mais velho, Marvin, trabalha em vendas de dispositivos médicos. Tradução: ele usa ternos bonitos e posta no LinkedIn se gabando de ajudar pacientes, mas a realidade é que empurra aparelhos superfaturados para médicos e recebe comissões quando as estrelas se alinham. E de alguma forma Donna fala dele como se tivesse curado o câncer. Já minha irmã mais nova, Camila, é funcionária de RH, título oficial, parceira de negócios de RH em uma empresa de porte médio. O que ela realmente faz é demitir pessoas e agir como se estivesse salvando a cultura da empresa no processo. Ela vai lhe contar tudo sobre seu papel estratégico no mundo dos negócios enquanto toma seu latte de aveia superfaturado. Mamãe adora, como se ela mesma fosse CEO da Fortune 500. Então sim, Marvin é a história de sucesso brilhante, Camila é a princesa responsável e depois tem eu, o cara que projeta sistemas de energia para fábricas e usinas. Garante que redes elétricas não entrem em pane e trabalha 60 horas por semana fazendo coisas reais funcionarem. Mas, aparentemente, segundo Donna, eu brinco com fios. Esse é o roteiro, e tem sido o roteiro por mais de 30 anos. Crescendo, o favoritismo nem era sutil. Marvin era elogiado por aparecer com notas C no boletim, pelo menos ele é sociável, dizia Donna. Camila podia fazer birras que pareciam lutas da WWE, mas mamãe ria e dizia que era espírito forte. Enquanto isso, se eu revirasse os olhos, já era desrespeitoso e ingrato. Aniversários, clássico. Marvin ganhava uma bicicleta, Camila ganhava uma casa dos sonhos da Barbie e eu recebia animais de zoológico de brinquedo, e não eram nem brinquedos novos, eram usados. Os presentes de Natal não eram melhores. Se eu comprava algo legal para mamãe com meu salário de supermercado, ela sorria, dizia obrigada e depois passava 20 minutos elogiando o cartão presente que Marvin comprará no caminho. E eu ficava ali parado, sorrindo como um palhaço, pensando que talvez no próximo ano seria diferente. Soiler, nunca foi. Quando chegou à faculdade, eu já tinha entendido o jogo. Escolhi engenharia elétrica porque, primeiro, eu gostava de construir coisas que não explodissem, e segundo, queria um trabalho em que ninguém pudesse me chamar de preguiçoso ou sonhador. Engenharia não é glamourosa, mas é sólida, paga bem, importa. Quando contei a Donna, ela franziu o nariz como se eu tivesse dito que ia me especializar em tecelagem subaquática de cestos. Fios e caixas, Chester, isso não é carreira. Por que não pode ser como Marvin e trabalhar com pessoas ou como Camila em algo respeitável? Respeitável, ela realmente disse isso, como se projetar sistemas que impedem hospitais de perder energia no meio de uma cirurgia não fosse respeitável. Mas tudo bem. Eu calei a boca, trabalhei duro, me formei, consegui um emprego e comecei a subir. Não importava. Cada ligação para casa era igual. Isso é bom, Chester. Você ouviu que Marvin bateu a meta de vendas? Vão levá-lo para Chicago para uma conferência. Bom para ele, mãe. Acabei de concluir um projeto que impediu uma planta industrial inteira de queimar os fusíveis. Enfim, o chefe da Camila disse que ela tem potencial de liderança. Era como falar com uma parede de tijolos, exceto que a parede provavelmente diria bom trabalho pelo menos uma vez. Aqui está a questão, eu não era apenas ignorado, também era o cara quebra-galho. Precisava de ajuda para se mudar? Ligue para Chester. Precisava consertar o Wi-Fi? Ligue para Chester. Precisava de alguém para levar papai a uma consulta às 6 da manhã? Ligue para Chester. Precisava de dinheiro extra porque gastou mal o seu? Ligue para Chester. Eu deveria ter dito não. Muita gente vai ler isso e me chamar de capacho, mas a verdade é que eu continuei nisso por causa do meu pai. Ele estava doente, precisava de estabilidade. E ele costumava me chamar de lado e dizer coisas como: filho, eu sei que você está carregando mais do que a sua parte, eu aprecio isso. Foi isso que me manteve firme, não a aprovação de Donna, não o respeito dos irmãos, apenas o fato de meu pai saber que eu estava lá. Então sim, engoli muito sapo, fiquei quieto enquanto Donna se gabava da carreira médica de Marvin, que é vendas, senhora, e das habilidades executivas de Camila, e-mails de RH não são executivos. Eu deixei que me tratassem como ruído de fundo, continuei pagando contas nas sombras, resolvendo problemas que ninguém notava, mas não se engane, eu não era fraco, apenas estava esperando a hora certa. As pessoas presumem que ser o filho do meio significa ser ignorado, na minha família significava que eu era o voluntário forçado para tudo que ninguém mais queria fazer. Se fosse bagunçado, chato ou inconveniente,
Os olhos de Donna iam direto para mim. Chester pode cuidar. Essa frase era praticamente o bordão dela. Levar papai às consultas? Metade das vezes eram às 6 da manhã, do outro lado da cidade. Você acha que Marvin ia levantar antes do nascer do sol? Por favor, ele não podia cancelar os jantares de negócios. Camila? De repente lembrava que tinha uma questão urgente de RH. Adivinha quem acabava dirigindo, sentado em salas de espera e controlando remédios? Eu. Costumava brincar que, se minha carreira em engenharia não desse certo, eu tinha horas suficientes acumuladas para começar uma segunda carreira como motorista particular. Depois vinham os problemas da casa. A fornalha quebrou em janeiro, Donna entrou em pânico como se o mundo estivesse acabando. Marvin chamou um empreiteiro, recebeu um orçamento ridículo e caiu fora quando percebeu que teria que pagar uma parte. Camila ficou parada dizendo, é por isso que eu alugo. E eu passei aquele fim de semana inteiro no porão, até o cotovelo, trocando fiação e controles para o lugar não congelar. Quando finalmente voltou a funcionar, Donna só disse, já era hora. Sem agradecimento, nada, apenas já era hora. E o dinheiro? Ah, o banco de Chester teve muito movimento. O carro de Donna foi o pior. Ela comprou um bem acima do que realmente podia pagar e depois me ligou chorando quando o banco apareceu batendo a porta. Vai ser só 1 mês ou 2 até seu pai voltar ao trabalho, ela disse. 1 mês ou 2 virou 2 anos de pagamentos de $15. Ela desfilava com aquele carro pelo bairro como se fosse um troféu enquanto eu dirigia minha caminhonete enferrujada torcendo para o escapamento não cair. Marvin não era muito melhor. O grande vendedor tinha meses em que suas comissões não caíam rápido o suficiente. De repente me ligava sussurrando como se fosse uma missão secreta. Mano, só preciso que você me ajude até o próximo pagamento. Prometo que devolvo. Claro. A única coisa que ele devolveu foi o ego dele. 2 meses depois aparecia usando um relógio novo e nunca mencionava o empréstimo de novo. Camila também teve sua vez. Ela torrava todas as economias em uma viagem para a Europa e depois percebeu que o exame de certificação de RH não era gratuito. Ligou para mim tarde da noite dizendo que era um investimento no futuro da família, como se eu fosse ver retorno na carreira dela. Eu paguei, ela passou, conseguiu o emprego e depois ainda teve a audácia de me chamar de difícil no jantar. Se eu era difícil, ela era falida. Mas aqui está a diferença, eu não dizia sim para tudo. Quando Marvin tentou me envolver no financiamento da ideia dele de reformar equipamentos de academia, eu disse que, se ele quisesse montar uma academia com sucata do Craigslist, que ficasse à vontade, mas sem mim. Quando Camila implorou para eu assinar em conjunto o contrato de um condomínio que ela não tinha condição de pagar, eu ri e perguntei se RH também significava requisições hilárias. E quando Donna tentou, sorrateiramente, planejar uma viagem em família e jogar os custos em cima de mim, eu disse diretamente, eu não vou pagar para ficar numa praia com pessoas que me tratam como se eu não existisse. Essa calou por um tempo. O verdadeiro motivo pelo qual continuei dizendo sim para as coisas importantes era o pai. Ele nunca pediu, nem uma vez, mas sabia. Depois das consultas ou quando eu cobria as contas, ele me chamava de lado e dizia, filho, eu sei o que você está fazendo, eu aprecio isso. Isso era suficiente para mim. Não era sobre a aprovação de Donna ou marcar pontos com Marvin e Camila, era sobre garantir que meu pai não carregasse um estresse que não podia suportar. Ainda assim, não vou dourar a pílula, houve um custo. Eu via meus amigos comprando casas, trocando de carros, viajando, enquanto eu ganhava bem mas vivia como se estivesse quebrado porque metade do meu salário ia para emergências de outras pessoas. Eu tinha economias uma vez, mas elas escoavam mais rápido do que eu conseguia repor. A parte engraçada? Ninguém percebia. Todos apenas presumiam que eu estava bem porque era mais fácil do que admitir que estavam se apoiando em mim. Mas eu acompanhava tudo, datas, valores, transferências. Não porque esperasse ver um centavo de volta, sejamos realistas, nunca verei, mas porque sabia que chegaria o dia em que Donna falaria demais e eu finalmente descarregaria a verdade. Não gritando, não implorando, apenas fatos, recibos frios e duros. Era isso que eu tinha guardado. E, honestamente, saber que eu poderia soltá-los a qualquer momento me mantinha são. Mas, ao mesmo tempo em que acumulava provas contra a exploração da minha família, algo finalmente mudou para mim. Pela primeira vez, eu não estava apenas tapando buracos nos barcos dos outros, estava construindo o meu. O trabalho vinha me consumindo há anos, noites longas em campo,
arrastando meu laptop para salas de descanso engorduradas, lidando com clientes que achavam que eletricidade era apenas magia que saía da tomada. A maioria dos dias parecia um fardo, mas então a gerência finalmente percebeu que eu não era apenas mais um cara passando cabos. Fui chamado para liderar um grande projeto de modernização em uma das fábricas, não assistir, não ser coadjuvante, liderar. Minha equipe, minha decisão, meu projeto. Era o tipo de trabalho que faz sua pressão subir porque, se você errar, o lugar inteiro fecha, mas também vinha com um belo cheque de bônus se entregássemos. Soiler, entregamos antes do prazo e abaixo do orçamento. Meu chefe realmente me deu um tapinha nas costas, o que já é muito, porque esse cara geralmente trata elogios como se fossem dedução fiscal. Então, ele deslizou o envelope do bônus pela mesa e disse: "Você tem futuro aqui, Chester. Continue assim e logo estará gerenciando mais do que projetos." Eu não disse em voz alta, mas tudo o que pensei foi: "Coloca isso na sua sacola de elogios, dona." E enquanto o trabalho finalmente me dava uma folga, a vida fora dele também. Minha namorada Jenna tinha sido meu porto seguro em tudo isso. Estávamos juntos havia alguns anos e ela foi a primeira pessoa que me fez sentir que eu não precisava provar meu valor a cada segundo do dia. Ela gostava de eu ser estável, de eu saber consertar as coisas, de eu não desmoronar toda vez que a vida desandava. Ela me chamava de confiável, mas não de um jeito chato, mas como o cara que você quer ao seu lado quando as coisas dão errado. Isso é muito melhor do que filho do meio inútil, posso te dizer. Então sim, fiz o que tinha que fazer, a levei para uma viagem de fim de semana, nada extravagante, apenas as montanhas, uma cabana, uma vista que não parecia um canteiro de obras. Fiz o pedido, ela disse sim. Anel simples, sem fogos de artifício, sem caça ao tesouro no Instagram, apenas nós dois, e foi perfeito. Pela primeira vez minha vida não parecia estar em pausa enquanto todos os outros corriam à frente. Eu tinha uma vitória no trabalho, um bônus no banco e uma noiva que realmente me respeitava. Estava construindo algo que não tinha nada a ver com minha família e tudo a ver comigo. E claro, na minha cabeça pensei, é isso, este é o ano em que vou entrar no Dia de Ação de Graças e soltar uma notícia de verdade, do tipo que eles não podem ignorar ou comparar com uma das falsas humildades de Marvin ou com as políticas de escritório de Camila. Naturalmente, Dona não via dessa forma. Nas semanas que antecederam o Dia de Ação de Graças, ela já estava em modo de propaganda para os filhos escolhidos. Cada ligação era o mesmo roteiro: seu irmão pode estar assumindo um cargo de sócio, grande passo para ele, Chester. Cargo de sócio? Ele vende dispositivos médicos, a única parceria que ele tem é com a administradora do cartão de crédito, mas tudo bem. E sua irmã? Ah, ela vai para Chicago em um grande encontro estratégico de RH. O chefe dela diz que ela realmente entende de pessoas, confiam na percepção dela. Sim, a percepção de Camila provavelmente consistia em dizer vamos retomar depois e clicar em mudo no Zoom, mas claro, parece material de CEO. Eu não discuti, aprendi que não vale a energia. Apenas dei de ombros, deixei ela se gabar e guardei minha notícia no bolso. Porque desta vez eu não ia soltar pelo telefone apenas para ouvir em seguida um que bom, querido, mas você ouviu o que Marvin está fazendo. Não, desta vez seria cara a cara, à mesa, com papai sentado para ouvir. Falando em papai, ele era a única pessoa para quem eu estava animado em contar. Não acho que ele alguma vez duvidou de mim, mesmo quando Dona transformou-me ignorar em esporte. Sempre que eu ajudava, ele me dava aquele aceno silencioso, como quem sabia que eu estava carregando mais do que todos admitiam. Ele respeitava o que eu fazia, então contar a ele que eu tinha assumido um projeto de liderança e estava noivo parecia certo. Eu sabia que ele realmente entenderia. Ainda assim, estaria mentindo se dissesse que não estava um pouco nervoso. É difícil se livrar do hábito depois de anos sendo deixado de lado. Parte de mim temia fazer o anúncio e Dona imediatamente me cortar com falando em noivados. Eu contei que Camila foi convidada para entrar em um novo comitê. Mas outra parte de mim, a sarcástica e confiante, estava ansiosa para ela tentar, porque desta vez eu tinha munição, tinha meus recibos e tinha conquistas que ela não podia distorcer. Jenna me perguntou se eu tinha certeza sobre contar no Dia de Ação de Graças. Você não deve nada a eles, ela disse. E ela não estava errada, mas para mim não era questão de dever, era questão de finalmente aparecer com algo que não fosse eu limpando as bagunças deles. Eu queria que me vissem não como o cara em quem se apoiavam, mas como o cara que construiu a própria vida. Então eu disse a ela que sim, tinha certeza. Se nada mais, eu teria satisfação de ver a cara de Dona quando soltasse a notícia. O Dia de Ação de Graças estava definido: peru, futebol,
O caos de sempre, exceto que neste ano o filho do meio tinha notícias que não iam se perder no fundo do barulho. E se eles não gostassem, bem, era para isso que existiam recibos frios e duros. O dia de ação de graças na casa dos Walsh sempre foi barulhento, peru assando, futebol na televisão, tios gritando com árbitros como se pudessem ouvi-los, primos grudados nos celulares, tia Susan beliscando coisas na cozinha, vovó Eleanor sentada na ponta da mesa como uma juíza observando tudo com aquele olhar afiado que fazia as pessoas se sentarem mais eretas. Dona, claro, corria de um lado para o outro como se estivesse organizando um banquete real, distribuindo ordens e encontrando algo errado em todo o mundo. Eu entrei com uma torta debaixo do braço. Papai foi o primeiro a me cumprimentar com aquele aperto de ombro caloroso e meio sorriso que significava mais do que palavras. Dona me olhou de cima a baixo e disse, da próxima vez, tente chegar na hora. Eu estava 8 minutos adiantado. Relaxa, eu disse, o peru nem percebeu. A mesa se encheu rápido, Marvin contou histórias de vendas como se estivesse estrelando uma palestra do TED, Camila espalhou sabedoria de RH como se alguém se importasse, Dona se iluminava a cada palavra que saía da boca deles, tia Susan ria de tudo, tio Frank fazia suas piadas ruins de sempre e meus primos mal levantavam os olhos, a não ser quando tinha comida envolvida. O mesmo roteiro de todos os anos, exceto que eu não estava ali para ser figurante. Esperei uma pausa de risos e então bati no meu copo, tenho uma novidade. Papai me olhou com as sobrancelhas levantadas, vovó se inclinou para a frente, até os primos prestaram atenção. O trabalho me promoveu, liderei uma grande modernização em uma fábrica, terminei antes do prazo, abaixo do orçamento e recebi um bom bônus. Mantive curto. Papai sorriu orgulhoso. Isso é ótimo, filho, obrigado. Então tirei a caixinha de anel do bolso, abri sobre meu prato e acrescentei, e a Gena disse sim. A mesa explodiu, tia Susan suspirou. Vovó bateu palmas, papai ergueu o copo, alguns primos até assobiaram. Pela primeira vez eu não estava invisível. Então Dona pigarreou, quando ia nos contar? Depois do casamento? Estou contando agora, respondi. Típico, ela retrucou, sempre secreto, sempre guardando as coisas para si, não é de se admirar que nunca saibamos o que acontece com você. Para ser sincera, só me preocupo com a Gena. Que tipo de mulher diz sim para você? Você tem 34 anos, ainda mexendo com fios e caixas, vivendo naquele apartamento minúsculo, nunca realizou nada significativo. Dos meus filhos, você é o que não acrescenta nada, você é inútil. O barulho morreu na hora. Tia Susan deixou o garfo cair, tio Frank murmurou meu Deus, prima Janete encarou o prato como se fosse explodir, até o sorriso de Marvin desapareceu. Eu não estremeci, estava esperando por isso. Levantei calmo, guardanapo na mão. Se sou inútil, então me corte. Espera, não pode, porque sou eu quem mantém a vida de vocês de pé. Dona congelou. O quê? Você me ouviu. Peguei o celular, rolei a tela e mostrei. 22 de agosto, $1.500 para você pagar o carro. 15 de setembro, mesma coisa. 3 de outubro, mesma coisa. 7 de novembro, 2.000 para ajudar o papai com custos médicos. São 4 meses seguidos. Tenho 2 anos registrados aqui. A mesa explodiu em cochichos. Tia Susan se virou para a Dona, isso é verdade. Tio Frank se recostou, balançando a cabeça, e vovó apenas me observava como se esperasse que eu finalmente reagisse. O rosto de Dona se contraiu, isso foi temporário. 2 anos de temporário, cortei. 2 anos vivendo apertado enquanto você desfilava com um carro que eu estava pagando. 2 anos adiando comprar minha própria casa porque estava cobrindo os problemas de todo mundo. Virei para Marvin. Lembra quando seu cheque de comissão atrasou e seu cartão estava para não ser pago? Quem te salvou? O rosto de Marvin empalideceu. Eu sabia que você me ajudou uma vez, não sabia que tinha pago tudo. Sim, $4.000. Era minha poupança para casa. Virei para Camila. E você, rainha do RH? Quem pagou suas taxas de exame quando você torrou suas economias na Europa? Quem completou seu aluguel um mês? Não foi a fada da bolsa de estudos. Camila se remexeu na cadeira. Eu não sabia que era tanto. Claro que não sabia, porque mamãe me mandou manter silêncio. Esse é o padrão. Eu faço trabalho pesado e ela garante que ninguém saiba, enquanto me chama de inútil. Dona disparou. Famílias ajudam umas às outras. Exato, respondi, e eu ajudei.
Mas famílias também mostram respeito, não dizem para todo mundo à mesa que eu sou um nada enquanto comem o peru que ajudei a pagar. A sala ficou em silêncio, só se ouvia os comentaristas de futebol na sala gritando sobre um touchdown. Papai finalmente falou, voz firme, ele tem razão. Chester tem carregado mais do que eu jamais pedi, me levando de madrugada, cobrindo lacunas. Eu deveria ter dito algo antes, a culpa é minha. Vovó pousou o copo com força. Dona, estou profundamente decepcionada com você. Esse garoto tem sido a espinha dorsal desta família e você o tratou como peça de reposição. Os olhos de Dona rodaram pela mesa, mas ninguém correu para salvá-la. Tia Susan balançou a cabeça, tio Frank murmurou que vergonha, até os primos, geralmente desligados, a encararam como se tivesse criado uma segunda cabeça. Inclinei-me, aqui está o acordo. O banco de Chester está permanentemente fechado. Se precisarem de mim para o papai, estarei lá. Se precisarem de mim para a vovó, absolutamente. Mas se acham que podem me insultar num minuto e me mandar contas no seguinte, acabou. Dona sibilou, você está sendo dramático. Eu sorri, não, mãe, estou sendo honesto. Grande diferença. Sentei de volta, cortei um pedaço de peru e deixei o silêncio pairar. O dia de ação de graças nunca tinha sido tão quieto. Terminei meu peru, empurrei a cadeira e saí. Sem despedida longa, sem abraços falsos, apenas eu, meu casaco e a saída mais limpa que já fiz daquela casa. Quando estacionei no meu prédio, o celular já piscava, primeiro Dona, depois Camila, até a tia Susan tentando falar comigo. Larguei o telefone virado para baixo no balcão e cortei um pedaço da torta que restou. Pela primeira vez eu não estava correndo para resolver emergências de todo mundo. O lugar estava quieto e eu gostei assim. As ligações não pararam. Na manhã da Black Friday, 6 chamadas perdidas, naquela noite 12. Dona liderava a ofensiva, claro. As mensagens de voz eram uma comédia, uma dura, a seguinte doce, depois dura de novo. Chester, não é assim que adultos resolvem as coisas. Chester, você está chateando seu pai. Chester, eu não quis dizer inútil desse jeito. Era como ouvir 3 pessoas diferentes presas na mesma caixa postal. Ignorei todas, pela primeira vez deixei o peso cair onde deveria. 2 dias depois o celular tocou de novo. Papai. Quase mandei para o correio de voz também, mas algo me disse para atender. Filho, disse assim que atendi, voz rouca, eu te devo um pedido de desculpas. Não falei nada, só esperei. Eu dependo demais de você, ele admitiu, deixei sua mãe cuidar das coisas e não fiz perguntas. Você fez mais do que percebi, me levou a consultas, cobriu contas que nunca pedi. Você fez mais por esta família do que qualquer um reconheceu. A culpa é minha, eu deveria ter visto. Para um homem como meu pai, isso era pesado. Ele não era do tipo de gastar palavras, se disse, é porque significava. Obrigado, pai, respondi finalmente, isso significa muito. Eu não fiz por aplausos. Eu fiz porque você precisava, mas não posso continuar me esgotando enquanto todos agem como se eu fosse papel de parede. Ele soltou um suspiro. Você tem razão e sou grato, as coisas vão ser diferentes. Aquela ligação valeu cada segundo do silêncio que eu havia suportado desde o dia de ação de graças. O próximo foi Marvin, e eu podia ouvir a vergonha na voz dele antes mesmo de começar. Ei cara, sobre o empréstimo, eu não sabia que a mamãe jogou tudo em cima de você, pensei que fosse só uma ajudinha. Me sinto mal, vou te pagar. Eu quase ri, claro, Marvin, assim como você ia começar aquele império de reformar esteiras, certo? Ele riu nervoso, sim, eu mereci essa. Mas sério, eu vou tentar. Não se preocupe, eu disse, já considerei isso uma perda. Só talvez pare de se exibir na frente de todo mundo como se fosse autodidata quando está em cima da minha carteira. Ele ficou em silêncio por um momento e depois murmurou, justo. Camila foi a próxima, e ela nem perdeu tempo com vergonha, já chegou batendo. Você não precisava ter coberto para nós, Chester, ninguém te obrigou. Certo, respondi, da próxima vez vou deixar o carro da mamãe ser apreendido e mandar a concessionária te ligar. Foi mal, não quis dizer isso. Não, foi exatamente isso que você quis dizer. Você acha que eu dizer sim uma vez significava que eu queria ser o caixa eletrônico de todo mundo para sempre? Eu te cobri porque queria que você tivesse sucesso, não fiz isso para você continuar fingindo que eu não contribuo. Ela ficou quieta, depois murmurou um tanto faz e desligou. Então veio Dona, claro. Primeira mensagem, Chester,
isso é ridículo. Famílias não lavam roupa suja na frente de todo mundo. Segunda, não sei o que deu em você, está chateando seu pai. Terceira, você sempre foi dramático, eu só estava sendo honesta. Quarta, talvez eu tenha sido um pouco dura, mas você exagerou. E finalmente, Chester, talvez eu não devesse ter dito inútil, não quis dizer daquele jeito. Deixei ela cozinhar mais um dia antes de atender. Mamãe, falei direto, vamos simplificar, chega de pagar carro, chega de transferências de emergência, chega de fingir que eu não existo até você precisar do meu número de conta. Se quiser ter um relacionamento comigo, vai ser baseado em respeito, não em saques. Você está distorcendo tudo, ela retrucou. Estou? Por que meu aplicativo do banco diz o contrário? Silêncio, depois um suspiro, tá bom, talvez eu tenha sido dura. Dura é me dizer que verde não combina com minha camisa. Me chamar de inútil na frente da família inteira depois de eu anunciar meu noivado? Isso não é duro, mãe, isso é cruel. Chester, não. Você não precisa explicar, só mudar, porque eu cansei de ser o saco de pancadas e o banco da família. Se não consegue lidar com isso, aproveite o dia de ação de graças do ano que vem sem mim. Pela primeira vez Dona não teve resposta. Desliguei, me recostei na cadeira e sorri pela primeira vez em muito tempo. Não era só calá-la, era finalmente estabelecer regras que eu deveria ter estabelecido anos atrás. O dia de ação de graças tinha sido silencioso, mas meu celular estava ainda mais. E aquele silêncio era paz. E o negócio sobre a paz é que, uma vez que você prova, não devolve. Eu não apenas parei de atender ligações noturnas cheias de culpa, eu fechei a torneira de vez, sem mais transferências, sem mais ajuda, e pela primeira vez sem sacrificar meu salário para que Dona pudesse se exibir chamando-me de inútil. Não demorou para o efeito surgir. Em menos de um mês o pagamento do carro de Dona estava atrasado pela primeira vez em anos. Robert, a quem eu nunca culpei por essa bagunça, me ligou para avisar que ele e Dona estavam vendo um consultor financeiro. Ele parecia envergonhado, mas também mais leve. Devíamos ter feito isso há muito tempo, admitiu. Eu acreditei. Ele arrumou um bico em uma loja de ferragens, organizando prateleiras algumas manhãs por semana, algo que podia fazer sem forçar a saúde. Eu podia ouvir orgulho na voz dele quando contou, não pelo dinheiro, mas porque era dele, não meu. Dona, história completamente diferente. Ela não ficou feliz em perder o controle. Durante anos escondeu contas de mim, mexeu dinheiro e manteve a imagem intacta. Agora teve que vender alguns luxos, joias que nunca usava, bolsas que colecionava como troféus, até a porcelana chique de festas que jurava ser inestimável. Quando soube dessa, eu ri. Ela uma vez disse, essa porcelana faz parte da família. Acho que não, quando a hipoteca vence. A notícia correu rápido também. Meus tios e tias já sabiam, desde o dia de ação de graças, o que tinha acontecido, e agora viam a imagem de Dona Rachar. Tia Susa me ligou uma noite e disse, ela anda mais quieta, é estranho. Estranho para ela, talvez. Para mim, era prova de que, uma vez que o banco de Chester fechou, o show de Dona não tinha orçamento. Marvin não desabou, mas o impacto foi óbvio. O cara que costumava se gabar de jantares na cidade e relógios novos de repente estava cozinhando mais em casa e focando no essencial. Tradução: os cheques de comissão não estavam rendendo tanto quando eu não tapava os buracos. Ele não estava passando fome, mas seu estilo de vida finalmente parecia o de um vendedor entre ciclos, não de um magnata. Eu vi as postagens dele online, nada mais de selfies em churrascarias, apenas ele sorrindo com uma xícara de café no carro. Rebaixamento sutil, mas eu percebi. Camila foi a mais interessante, não me ligou por meses. Acho que parte dela estava envergonhada, parte ainda com raiva, mas eventualmente escorregou e mandou mensagem. Você conhece um mecânico barato? Problema no carro. Eu encarei a mensagem por um minuto antes de responder, o Google é grátis. Ela nunca mais me pediu dinheiro, acho que a lição ficou. Enquanto isso, minha vida começou a parecer normal, e normal era um luxo que eu não tinha há anos. Sem transferência surpresa me drenando, meu salário realmente durava além do primeiro dia do mês. Pela primeira vez desde a faculdade, vi o saldo da conta poupança sem parecer piada. Jenna e eu começamos a procurar casa e em menos de 6 meses tínhamos as chaves de um lugar que era nosso, não de Dona, não de Marvin, não um peso familiar sobre mim, nosso. O próximo passo foi trocar meu caminhão, eu amava o velho, mas o motor era sustentado por orações e fita adesiva.
Dirigi para casa uma noite em um caminhão que não rangia quando eu virava o volante e parecia que eu tinha subido de nível na vida. Pequenas coisas, mas depois de anos sendo drenado, elas eram enormes. O prego final no caixão veio quando me sentei em um fim de semana e abri uma planilha. Coloquei todas as transferências, cada cheque, cada emergência que eu tinha coberto, 2 anos de recibos encarando de volta para mim como um rastro de migalhas. O total era feio, feio o bastante para saber que Dona nunca encararia sozinha. Então montei como uma fatura, itens em linha, datas, totais, tudo limpo e profissional. No final digitei em negrito, saldo devido, $0, 0 centavos, considere encerrado, mas nunca esquecido. Imprimi, coloquei em um envelope e enviei direto para a Dona, não para cobrar, eu não queria um centavo de volta, mas queria que ela visse em preto e branco, sem espaço para escapar, sem fingir, sem disfarçar como ajudar uns aos outros. Ela nunca ligou sobre isso, nenhuma vez, mas 2 semanas depois tia Susan deixou escapar que Dona ficou pálida quando abriu a carta na mesa da cozinha. Bom, ela precisava sentir. Por 30 anos ela tinha medido meu valor pelos troféus de Marvin e Camila, agora ela tinha números que contavam uma história diferente. E eu não me sentia culpado, não mais. Pela primeira vez eu não era o filho do meio invisível tentando provar que pertencia, eu era o cara que tinha sustentado a família quando ninguém mais podia, e agora estava construindo algo melhor com Jenna ao meu lado. Meu pai me respeitava, meus irmãos tinham sido humilhados e minha mãe, bem, ela finalmente teve que viver em um mundo onde eu não era sua linha de crédito escondida. Engraçado é que sempre disseram que eu era o quieto, mas acontece que o silêncio é barulhento quando você para de carregar o ruído dos outros. Meses se passaram e a vida parecia completamente diferente, eu não vivia mais de salário em salário, não olhava para o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir e não calculava qual emergência me derrubaria em seguida. Jenna e eu nos mudamos para nossa casa, um lugar que cheirava a tinta fresca e liberdade. Montamos móveis juntos, discutimos sobre cortinas, rimos do assoalho rangendo no corredor, era nosso. O caminhão ficava na garagem como um lembrete de até onde eu tinha chegado, toda vez que girava a chave ele ronronava em vez de tossir, e eu pensava, é isso que acontece quando você para de deixar as pessoas te drenarem. Enquanto isso, a máquina da família Walsh não estava funcionando tão bem. Marvin reduziu as fanfarronices porque não podia mais sustentar, Camila me evitava nas reuniões familiares e Dona aprendeu como é quando a imagem racha. Ela não podia manter o mesmo ato de rainha da casa quando todos sabiam que seu filho inútil tinha sido quem manteve a família flutuando por anos. As rachaduras apareciam, na Páscoa mal falou acima de um sussurro, em um churrasco de verão sorriu demais, me elogiou demais, como se achasse que bajulação apagaria a história. Eu apenas sorria de volta e mantinha distância. Respeito se conquista, não se implora, não depois de décadas de cutucadas baratas. Então veio a ligação que eu sabia que chegaria. Era tarde de uma terça-feira, eu estava com Jenna rabiscando planos para melhorias na garagem quando meu celular vibrou, Dona. Por um segundo pensei em deixar tocar, mas a curiosidade venceu. Chester, disse ela, voz suave, quase trêmula, nós precisamos de ajuda, só um pouco, a hipoteca, silêncio. Eu nem precisei explicar. Não precisa, mamãe, ouvi a ajuda e já é suficiente. Você teve mais de 30 anos para aprender a me respeitar e desperdiçou. Não sou mais seu plano B. Ela fungou, eu disse que estava arrependida. Você disse que estava arrependida porque perdeu sua rede de segurança, respondi, há uma diferença. E foi isso, sem gritos, sem briga, apenas desliguei. Jenna me olhou do outro lado da mesa, está bem. Melhor do que bem, eu disse, essa foi a última vez que ela pediu para eu resgatar. A peça final veio um mês depois, quando Dona tentou me encurralar em um encontro de família. Estavam todos lá, tios, tias, primos, vovó Eleanor, até Robert. Ela esperou até eu estar na grelha, pegador na mão, e disse, Chester, podemos simplesmente recomeçar. Coloquei os pegadores na mesa, me virei e sorri, claro, mamãe, podemos recomeçar, mas desta vez eu não empresto dinheiro, não aceito insultos e não fico por perto se você esquecer disso. O rosto dela congelou, abriu a boca e fechou de novo. Vovó, que estava por perto, apenas me deu o menor dos acenos, e isso foi toda a validação que eu precisava. A verdade é que eu não queria vingança, não queria que rastejassem ou implorassem, eu queria paz. E paz veio quando finalmente escolhi a mim mesmo em vez do drama interminável deles. Agora eu tenho poupança no banco, um teto que é meu, uma noiva que realmente me respeita e uma família minha para construir.
Marvin pode correr atrás dos cheques de comissão, Camila pode comandar reuniões de RH, Dona pode polir armários com menos porcelanas e descobrir como é o respeito de verdade. Nada disso é mais problema meu. Eu costumava pensar que ser o filho invisível significava que eu tinha que lutar em dobro para ser visto, mas acontece que se afastar e se manter firme fala mais alto que qualquer coisa. E se minha mãe algum dia se perguntar o que aconteceu com o filho inútil, ela pode olhar a fatura que mandei, a que mostrava cada centavo que dei, assinada com um saldo devido de zero. Isso não eram apenas números, era eu finalmente encerrando a conta em todos os sentidos. Filho inútil? Eu fui a espinha dorsal o tempo todo. Agora só terminei de carregar o peso morto.